A gente está dando continuidade, nós estamos seguindo através do Evangelho de Marcos. E a gente foi desafiado na semana passada. A gente foi desafiado à pergunta de Jesus acerca dos seus discípulos, né? O que vocês têm em mão, né? O que vocês têm? Então a gente respondeu a esse tempo diante de um milagre, né? Do segundo milagre. A gente viu que nós somos seres que esquecemos de forma rápida, né? Uma coisa incrível. O Senhor havia multiplicado os pães e os peixes de forma radical e dizer que mais de 5.000 pessoas comeram e beberam. Obrigado, dona Bispa. Ó. E aí, logo depois, eles estão no barco, eles trazem um pedacinho lá, e aí eles começam a meio que discutir. Jesus então percebe, Jesus fala assim, cara, o que vocês estão falando? Vocês não entenderam, né? E nós somos lembrados como igreja, né, que nós precisamos ser lembrados. Então, por mais que nas palavras, né, do pastor Douglas aqui, né, que parece chato às vezes, mas parece chato mesmo. E a repetição ela é extremamente pedagógica para seres como nós. É tão interessante, às vezes nós achamos que se Deus fizesse milagre na vida de algumas pessoas, essas pessoas se voltariam para Cristo e viveriam para a glória dele para sempre. E a história tem nos mostrado que só Jesus Cristo é capaz de nos colocar nesse relacionamento com Ele e nos fazer fiel até o fim. Né? A gente vê o povo de Israel, você imagina, gente, carne caindo do céu. Você pensa, cara, se eu visse carne caindo do céu, mesmo eu sendo vegetariano, alguma coisa incrível tem que ver, né? E logo depois Deus vai lá e exorta o seu povo, e repreende o seu povo, né? Com palavras duras através dos profetas. Então a gente começa já olhando nessa perspectiva, de que de forma pedagógica, intencionalmente, nós estamos repetindo algumas coisas, até que um dia se torne uma segunda natureza para a gente, uma segunda pele, onde a gente talvez já não vai precisar ficar tentando fazer a coisa, né, mais clara possível, né, mas que se tornou algo que faz parte da nossa vida. E aí então isso vai fazer com que o nosso relacionamento com o Senhor possa ser algo constante e sólido, algo que não depende das nossas emoções, algo que não depende das nossas circunstâncias, algo que não depende das pessoas, e nem da gente, talvez, no sentido de que achar que temos poder para fazer algo nas nossas próprias vidas. Mas nos colocar nesse lugar de dependência do Senhor. Amém? Só um lembrete, nós dividimos, né, o Evangelho de Marcos em 3 atos, né? A gente vê no Bible Project, no Bible Project, né, o Tim Mack, ele divide em 3 atos. Então, é importante a gente lembrar agora, porque a gente está nesse caminho, tá? Então, do capítulo 1 ao 8, na parte A, a gente vê o ato 1, que é na Galileia, onde Jesus, então, gasta uma maior parte do seu ministério. E a pergunta que é mexida durante esses 8 capítulos aí é: quem é Jesus? Então a gente vê os fariseus testando Jesus a todo momento, a gente vê todos esse questionamento acerca de quem ele é, do nome que ele carrega, do título que é dado para ele. E aí então da parte 8b ao capítulo 10, a gente vê o segundo ato, que é o caminho, a caminho. A gente viu algumas semanas atrás, até na questão geográfica, de 30 quilômetros de distância, né, toda essa questão de Tiro e de Sidom, que ele vai para o lugar gentílico, que não era o lugar de costume onde Jesus queria gastar o seu tempo, mas por motivo soberano, através da sua vontade de salvar todos nós e nos incluir, né, dentro do seu propósito eterno. E aí a pergunta é: o que significa Jesus ser o Messias?
Então, a primeira pergunta é quem é Jesus, a segunda é o que significa Jesus ser o Messias, as implicações. Você podia falar que você era Jesus. Agora, se você falar que era o Cristo, o Messias, havia uma conotação diferente, havia uma expectativa e uma esperança diferente. E aí então o ato 3, o último ato do capítulo 11 a 16, então acontece em Jerusalém, e é quando então como Jesus se torna rei. E a gente vai ver no ano que vem, se o Senhor nos der a graça, para a terceira temporada do Evangelho de Marcos, tá? Vamos abrir as Sagradas Escrituras em Marcos capítulo 8, e a gente vai ler dos versículos 22 a 30, e nós vamos orar. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim. É legal o barulho das folhas, né? Quem está no celular não tem esse barulho. Pode construir esse barulho, mas não é o mesmo. É fake. Vamos lá? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Lembra, Jesus tinha tirado ele do povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém ao seu respeito. Senhor, nós nos achegamos mais uma vez diante de ti, Senhor. E pedimos, Senhor, através da sua graça, Senhor, que o Senhor ministre o coração do seu povo, Senhor. O Senhor ministre os nossos corações, Senhor. Que o Senhor derrame graça sobre nós, Senhor, para que a gente possa entender a sua palavra, Senhor. E não só entendê-la, mas aplicá-la, Senhor, e vivê-la, Senhor. Para que a gente possa ser tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Senhor. Para a glória do seu próprio nome, Senhor. Amém. Então a gente já começa com essa sessão de uma cura inusitada, né? Para dizer interessante, o formato. Então Jesus tira aquele homem então, do povoado, já evitando o alvoroço que sempre acontece por onde ele passava, né? E aí a gente começa a olhar para algumas palavras que nos chamam a atenção. Fala que eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. A gente vê logo de cara como é importante ter pessoas e sermos pessoas na vida de pessoas cegas. Seja ela, né, por uma deficiência, ou seja cega por uma questão espiritual. A gente vê através do Novo Testamento a importância de pessoas na vida de pessoas, né? E nós, então, muitas vezes, nós temos aí uma forma híbrida de sermos, muitas vezes, a pessoa que é levada e a pessoa que leva outras pessoas. Então, a gente já viu alguns eventos de amigos que levaram, né, alguém para ser curado por Jesus, e Jesus, então, faz algo miraculoso. Mas isso me chama a atenção logo de cara. Algumas pessoas. Primeira observação, que possamos ser essas algumas pessoas. Que possamos ser esse povo que está constantemente pensando em pessoas que estão em sofrimento. E então, lembrando que todos nós aqui, se porventura somos salvos e somos crentes no Senhor,
um dia vivemos de uma forma talvez cega, sem Cristo. E até aqueles que nasceram no lar cristão, por natureza, nós éramos cegos. Por natureza, pecaminosos. Por natureza, necessitados de um Salvador. E aí, a gente vê essa coisa interessante dessa questão da crença, de suplicar que Jesus tocasse. A gente já viu outros eventos desse. Não só na questão de Jesus tocar, mas também de pessoas tocarem nele, né? Então havia uma crença de verdade, realística, porque através da história e a narrativa do Novo Testamento, a gente tem consciência e consegue olhar para esses eventos que aconteceram de verdade. A gente lembrou algumas semanas atrás da mulher com fluxo de sangue, a gente lembrou, né, daquela mãe desesperada diante da sua filha endemoniada. A gente lembrou do centurião. A gente lembrou de pessoas que estavam sofrendo, né? E alguns criam que apenas tocasse, outros criam na questão de apenas o Senhor falar. E o Senhor algumas vezes fez isso. E então, essa é uma coisa incrível, de saber que seja como for, olhando para os nossos dias, nos dias de hoje, seja a gente querer tocar o Senhor nos tocar, a gente pode ter consciência de que Ele é poderoso para fazer coisas incríveis e miraculosas nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão no nosso caminho. E esse é um encorajamento para nós, de saber que aquele mesmo Senhor é o mesmo que está aqui hoje, é o mesmo que nos carrega nesses dias, sejam eles incríveis e felizes, ou sejam eles tristes e difíceis. Amém? E aí então a gente vê essa questão de cuspir nos olhos. Como eu falei, volto a dizer só por questão de referência futura, não é uma prática nossa, tá? A gente não faz isso com as pessoas, nem no olho, em nenhum outro lugar, tá? Então, se porventura alguém fizer isso, ele não é daqui, tá, gente? Está visitando. É da outra igreja lá, amiga nossa. Tá? Então, não existe uma prática no Novo Testamento que mostre que seja um modelo a ser seguido, tá, gente? Então, na Calvary a gente tem o costume de dizer que se a gente vê nos evangelhos, a gente pondera. Se a gente vê nos evangelhos e no livro de Atos, aí a gente olha com uma atenção maior. Se a gente vê nos evangelhos e no livro de Atos e nas cartas paulinas, aí é outra coisa. Então, muitas práticas que a gente vê em muitos lugares, elas correspondem a um evento que não tinha como intenção de ser um modelo a ser vivido de forma praticada. Então, você quer ver um exemplo muito disso e é uma das coisas que eu quero pontuar de uma forma como um dos nossos valores, é essa questão da coerência e do equilíbrio. Fala que depois que Jesus fez isso, ele impôs as mãos, né, fala lá no versículo 23, tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem, impôs-lhe as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Sabe o que significa essas árvores andando? Nada. Entendeu, gente? Não significa nada. Alguém vai falar que isso aqui significa não sei o que lá, está andando, que a árvore quer não significa nada, gente. O cara era cego, e aí então tem a vista embaçada. De alguma forma, a coisa parecia árvore, podia ser o jumentinho. O que você está vendo? Estou vendo um jumentinho voando. E não quer dizer nada. O que quer dizer é que algo extraordinário está acontecendo. Então, de uma forma equilibrada, tá, gente? A gente acredita em visões. A gente acredita que Deus dá sonho para as pessoas. A gente acredita nisso, gente. A gente não acredita que tenha capacidade de se colocar no lugar de autoridade bíblica. Então, jamais devemos fundamentar nossas vidas em algo desse tipo. As Escrituras falam que nós devemos julgar,
que nós devemos ponderar sobre. E nós devemos, então, colocar diante do Senhor, de acordo com as Escrituras. Então, aí depois isso avança, né? Então, uma observação que a gente coloca, que é de extrema importância, é que não há grandes exemplos ou muitos exemplos dessa questão da cura gradual e progressiva, tá? Não há. Então você vai ver em muitos lugares, talvez nos lugares mais hipercarismáticos, ou neocarismáticos, uma coisa desse tipo assim, foi o primeiro passo. Depois, vamos lá, a cura em 3 etapas, né? Aí vira tipo um... Eu ia falar outro nome que eu esqueci. Mas essas curas malucas aí, esse é o ponto. Vem na primeira sessão, aí dá uma curadinha, depois vem... Sabe, não é. E o lembrete acerca disso, talvez, de maior importância, como um comentário, foi o que eu li umas 2 semanas atrás, e hoje eu só vou parafrasear, é que um estudioso do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos, Scott McKnight, ele fala que se nós tivéssemos conhecimento da realidade da vida dessas pessoas, talvez, ou bem provável, que faria sentido a forma com que Jesus fez essas coisas. Talvez algumas pessoas, por devido a alguma doença, eram rejeitadas, talvez as pessoas cuspiam quando elas passavam. Entendeu? Elas eram rejeitadas de alguma forma e Jesus estava ressignificando essa questão, tá? Então, como a gente não tem esse conhecimento e a Bíblia não nos dá esse lugar, o que a gente pode pensar é que é estranho, mas vindo do Senhor está ok, não pode vir de mim. Eu não posso ter práticas estranhas desse tipo, tá? Porque não existe espaço para isso. E por incrível que pareça, seja que você seja cristão há muito tempo, esteja na igreja por muito tempo, ou talvez você está visitando, ou talvez esteja há pouco tempo, quando você ouve algumas coisas, parece muito bizarro e que jamais aconteceria em algum lugar, gente. E eu quero dizer para você que quando a gente fala dessas coisas, é que, sabe quando existe um anúncio, um aviso em algum lugar que parece muito radical? Isso quer dizer que algo aconteceu antes? Se tem placa, tem história. É tipo isso, gente. Então, quando a gente fala assim, tem uns movimentos por aí que tem o pessoal não só rugindo como leão, mas fazendo cocoricó como galinha, no meio do louvor. Aí você fala, não, isso aí jamais. Não, tem, gente, é verdade esse bilhete. E tem outras práticas. Entendeu? Por exemplo, na Ásia, quando você vai para um aeroporto lá e você chega na Ásia, você vai ver um aviso em cima do vaso para não ficar de pé em cima do vaso. Aí você fala assim, uma mente brasileira, fala assim, cara, como alguém na vida vai ficar de pé em cima do vaso? Aí você começa a perceber que na maior parte da Ásia o pessoal faz necessidades sentados. Tem a palavra correta para isso, uma palavra elegante. De cócoras. Viu? O meu linguajar chulo é abaixadinho. Aí você fala assim, agora faz sentido. Pô, não pode, então, no aeroporto, lá os caras preservam, não pode. Você fala assim, cara, você tem aviso, foi avisado, alguém já fez isso, cara. É a mesma coisa, tem uma fontezinha lá, está escrito, não tome banho. No aeroporto, também não é para tomar banho, sempre tem alguém que, tipo assim, cara, essa água aqui talvez é para lavar o pé. Mas então, falando dessas questões da cura, gente, tem muita coisa horrenda por aí, gente. Muita coisa. E mais uma vez eu quero repetir e afirmar, nós somos uma igreja que cremos no poder do Espírito Santo. Senão não faria sentido a gente cantar a primeira música, ele tem poder para salvar, que ele tem poder para fazer o que ele quiser, gente. A gente só não está afim de comprometer com coisas extra-bíblicas, com coisas que não condiz com
com a coisa do Senhor, gente, entendeu? Então, seja quanto tempo você está aqui ou se você é novo, nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor cura, Ele liberta, Ele salva, Ele faz todas essas coisas porque não há nada difícil para Ele, gente. Mas a gente não precisa ser um povo estranho. A gente já tem a nossa estranheza normal, né? Tipo assim, o pastor de vocês já é estranho normal, sem abrir a boca. Tá? E tá ok, tá, gente? Né, o pessoal fala, toda vez que eu falo que eu sou pastor, os caras imaginam uma igreja que é do Gólgota. Se você não sabe o que é o Gólgota, é uma dos metaleiros aí da cidade. O mais careca tem um cabelo aqui assim. E aí eles cantam ele exaltado na versão heavy metal. E a galera fala assim, mano, mas como é que é na tua igreja a música? Eu falo, cara, a gente canta até hino, cara. Aí os caras não entendem nada. Mas vocês entenderam, né? E aí a gente segue adiante. Essa segunda sessão, a confissão de Pedro, que na verdade é o tema de hoje, né? A confissão de Pedro e o discipulado de Jesus. A gente então vê no versículo 27 lá que Jesus e seus discípulos dirigiram-se para o povoado na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, né? Ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros uns dos profetas. Então a gente vê, é importante nessa passagem, lembrar que Marcos não é um evangelho detalhista. Então a gente precisa de um outro evangelho para nos dar uma figura mais completa. Então, a primeira observação, quando eu penso acerca de Jesus fazendo essa pergunta, eu não sei você. Normalmente, quando a gente fica muito reativo ou a gente pergunta muito, na verdade, lá no fundo, a gente está se sentindo meio inseguro. E é importante dizer que Jesus não estava inseguro acerca do pessoal que estava ali. Ele não estava confuso acerca da sua identidade, vocação e chamado. Porque ele não dependia da afirmação de ninguém. Não teria nenhum comentário negativo dos fariseus que o fizesse ficar tipo numa bad, tipo assim, cara, puxa, tava mó legal no ministério, cara, o cara foi lá e falou isso aí, nossa, cara, fiquei 3 dias sem ir para a igreja. Jesus não era assim. Jesus tinha plena consciência do seu chamado e vocação. Quando ele teve a oportunidade de verbalizar isso diante dos poderosos das nações, ele falou, cara, eu vim para isso. E eu vou até o fim, né? Então, na verdade, alguém disse que essa pergunta é como se fosse uma introdução das que estavam por vir adiante. E logo depois, então, começam as perguntas. É João Batista, é Elias, é um dos profetas. Interessante que havia uma confusão ali de quem estava perguntando, porque João Batista era contemporâneo de Jesus, então, assim, eles confundiram João Batista com Elias, uns tempos meio diferentes ali, né? Então parecia que assim, o que eles sabiam era que os profetas eram diferentes. Isso aí estava claro para eles, né? E é verdade também que ambos, João e Elias, eram reformadores, pessoas radicais que transformaram a sociedade, se levantaram contra líderes corruptos, né? Deram a sua vida como João Batista, porque não baixou a guarda diante de uma coisa errada, né? Então, a resposta de Pedro aqui, ela é muito significativa, não só para aquele tempo, mas para a gente hoje. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Ele está dizendo coisas que Jesus afirmou depois que a gente consegue olhar quando todo o Novo Testamento está completo. Ele começa a olhar coisas que Jesus falou assim. Ele está dizendo assim, em outras palavras, Jesus é o único caminho. Numa geração, seja aquela do primeiro século, seja hoje, onde que nós ouvimos que todos os caminhos levam a Deus,
que Deus ele é tão amoroso que só o negócio é só Deus, né? Deus é amor. E ele está dizendo assim, não, ele é o Salvador. Ele é aquele, o prometido, que viria. E a gente lembra as palavras de Jesus falando assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E com essa afirmação, não nos deixa lugar e espaço para nenhuma coisa diferente, diluída, ou relativizada, ou atualizada ou mexida, seja o que for, não há espaço para isso. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não falou que todos os caminhos levam ao Pai. Não, ele está falando assim, eu sou a porta que ao céu conduz. Eu sou o caminho, eu sou essa porta. E aí então ele começa a revelar a sua missão para o seu povo. Porque até então, andando com Jesus ali, dava para flagrar algumas coisas. Jesus falou isso aqui, falou isso aqui. Mas agora, chega no momento crítico, nessa metade aí do caminho, as coisas começam a ficar mais claras, ou aparentemente não, mas elas se tornam depois. Então, do versículo 31 e 32, fala que então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então ele começa a revelar a sua missão. Ele fala, eu vim com um propósito. Eu vim para morrer na cruz e para ressuscitar ao 3º dia. E foi predito, foi falado. Até o profeta Isaías, lá muito tempo atrás, falou que o Messias deveria sofrer. Mas ele ressuscitaria. Ele falava abertamente sobre essa realidade, mas lembrando que a cabeça do povo, até mesmo dos discípulos naquela época, estavam esperando o Messias político. O Messias queria quebrar toda coisa de errada, de que era o jugo sobre o povo. Então eles imaginavam o Messias poderoso, não aquele no jumentinho. Não aquele servo sofredor, não aquele Deus que era compassivo. Então a gente começa a ver essa realidade. E na verdade, gente, isso aqui é a coisa mais basilar do cristianismo. Isso aqui difere o cristianismo de outras religiões e seitas. Se a gente fosse colocar essa passagem de forma inteira no sentido do plano de redenção, seria assim, foi predito e foi profetizado que o Messias viria, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Isso torna o cristianismo o que é puro e verdadeiro. Ele foi profetizado, uma das coisas mais incríveis do cristianismo, gente. A chance dessas profecias de centenas de anos e muito tempo, em lugares diferentes, pessoas diferentes, eras diferentes, cara, chegar nessa conclusão e essas coisas acontecerem, gente, só pode ser uma coisa divina. Não tem outra explicação. Qualquer outra pessoa que tentou ser esses profetas que iriam dizer o que aconteceria no mundo, eles caem diante da realidade do tempo. Porque você pode dizer, daqui a tanto tempo vai acontecer um furacão. Gente, agora, fala essas coisas aqui, é outra coisa, gente. Então, e isso na verdade se torna a nossa pregação. Então esse momento que nós temos como igreja para anunciar esse reino vindouro,
Nós não estamos falando de fábulas ou de coisas inventadas. Né, tem uma música do Keith Green que fala, né, faz a minha vida uma oração para ti. Ele fala uma parte lá, ele fala assim, cara, você não é uma fábula ou algo que as pessoas inventaram. Você é um vivo Deus, cara. Então, quando a gente fala, a gente pode falar com autoridade. Os profetas profetizaram, Jesus cumpre profecia, ele vem para a terra, ele anda no nosso meio, ele morre numa cruz, e ao terceiro dia ele ressuscita, e ele voltará. E se ele cumpriu as profecias até a ressurreição, gente, não nos resta dúvida ou questionamento que ele vai cumprir as que estão faltando. Amém? E aí então, em Mateus, a gente vê que essa declaração, ela não é simplesmente uma coisa assim, nossa, Pedro acertou dessa vez, né? Pedrão já errou muitas vezes, mas essa daí ele acertou. E assim, estava pensando na minha posição, né? Eu me lembro, assim, algumas tolices que eu faço, me lembro de Pedro. Eu fico pensando, quando você acerta, você tem que botar um ponto final, né? Tipo assim, acabou, beleza, vou embora. Não continua aqui, dá ruim. No caso aqui, ele continuou. E aí, em Mateus 16, 17 e 18, eu gostaria de ler, porque você sabe que eu tenho uma dificuldade de ler concordância ou qualquer outro texto fora do texto, mas eu acho que esse texto é de extrema importância para o nosso entendimento. E a gente está muito bem no tempo. Glória a Deus, aleluia. Mateus 16, 17 e 18, olha que radical essa mesma passagem, na perspectiva de Mateus, gente. Fala assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Nossa, o pai falou com o Pedrão. Uma coisa incrível, revelou, uma revelação, para quem gosta de revelação. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Gente, isso aqui é algo basilar, uma âncora para nós como igreja, quando Jesus então profere as palavras que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Gente, isso aqui nos faz passar pelas piores coisas desse mundo e a gente vai lembrar. E foi para Pedro que Jesus falou aquilo. Falou, Pedro, sobre essa pedra, sobre Jesus Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E você vai ser usado por ela. Você vai ser usado, você vai ser um grande líder. Você vai ser um grande apóstolo. E a gente vê isso no Novo Testamento. Mas isso envolve sofrimento. Isso envolve a cruz. Isso envolve a questão de que não vai ser fácil. E aí então a gente vê, voltando lá para Marcos capítulo 8, a reação depois da declaração. E aí, olha lá, fala que então, do 31, né? Então fala que ele começou a ensinar, aí ele seguiu adiante. Versículo 32 fala que ele falou claramente a esse respeito. Olha Pedro. Então Pedro, chamando o Senhor à parte, falou assim, Jesus, vamos ali no cantinho ali. Preciso conversar um negócio sério com o Senhor. Começou a repreendê-lo. Eu acho que é uma coisa importante para a gente, estudiosos da Bíblia, gente, que a Bíblia ela coloca alguns termos que talvez se perderam no meio do caminho, que não fazem parte do nosso vocabulário normal, que é essa questão do exortar, do repreender, né? Então, repreender, para quem, de outras palavras, repreender é uma palavra muito forte, muito dura e muito radical. Exortar é tipo assim, ela é tecida por animar, ela é tecida por inspirar. Agora, repreender, quando o pastor fala assim, vou repreender fulano, é porque a coisa está feia.
Tá, gente? Então, quando o pastor fala assim, vou exortar fulano ali, talvez a irmã está sofrendo, está precisando de encorajamento. Então, aqui fala que Pedrão chama de canto Jesus para repreendê-lo. Que negócio é esse de sofrer, Jesus? Aqui a gente tem espada, facão. Aqui a gente resolve esse negócio, cara. Orelha voando. Aqui não tem esse negócio. A gente resolve. 0,13. Aí no versículo 33. Jesus, porém... Cara, imagina Jesus aqui hoje, tipo assim... Aqueles memes, né? Tipo assim, Jesus, tipo assim... Com o dinossauro, né? Tipo assim... Quem não sabe, vou dar... Tem alguém que não sabe o meme do dinossauro? O sticker do dinossauro? Não? Ah, vou mandar nos avisos depois. É Jesus com o dinossauro falando assim, não era tão bom quando era só a gente. Aí 33. Jesus, porém, voltou seus olhos para os seus discípulos. Imagina, olhar para todo mundo assim. Não, poxa, Pedro. Aí é... Olha para todos os discípulos e fixa o olho em Pedro. E agora com toda seriedade. Repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Gente, de forma bem direta, você não precisa ficar endemoniado para você ser usado por Satanás. Eu também, tá, gente? Nós. Tá? Então, Pedro não estava endemoniado, tá, gente? Nós não cremos que cristão genuíno, salvo, lavado e remido, seja capaz de ser possuído por demônio. Mas tem os irmãos que têm a capacidade de ser usado violentamente por Satanás. Tá, gente? Então, assim, por que, né, uma pergunta que a gente pode fazer diante dessa leitura na observação e quando a gente precisa interpretar o texto e aplicá-lo, né? O que fez com que Jesus repreendesse Pedro de forma tão radical e não só repreender ele, mas falar para trás de mim, Satanás, diante dessa coisa que foi falado? A resposta para isso é muito simples no próprio texto, tá, gente? A resposta é que se Jesus não tivesse cumprido aquilo que ele falou que ele precisava acontecer, que era vir, morrer e ressuscitar, nós não estaríamos hoje aqui, o cristianismo não existiria, ou se existisse seria uma coisa falsa e uma farsa, não haveria salvação disponível sem a cruz, e seria por todas as outras coisas estranhas. Então, por isso que a gente vê uma influência satânica. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz, que cumprisse o propósito de Deus de redimir todo o povo, língua, tribo e nação, de toda a criação, que pudesse conhecer a salvação no seu nome. Então, por isso que então o Senhor o repreende, falando, para trás de mim, Satanás. Esse pensamento é de Satanás. Esse pensamento de não ter cruz não é do Pai, não é do Senhor. Então, gente, uma forma muito simples para a gente entender isso é que, tá bom, já falei, a gente não precisa estar demoniado para ser usado por Satanás. Basta a gente contradizer a autoridade bíblica. Coisas que está muito clara que o Senhor já falou. Entendeu, gente? Então, a gente está vendo isso, o púlpito de um monte de lugar, gente, está cheio e tecido de coisas de influência de Satanás. Então, por exemplo, quando a gente vê alguns lugares as pessoas falam assim, todo mundo vai para o céu, porque o Senhor é muito bom. Aí você fala assim, nossa, realmente o Senhor é muito bom, como é que divide esse negócio? O que as Escrituras falam acerca disso? Tem como ir para o céu sem Jesus? Não. Se não tem como ir para o céu sem Jesus, isso aqui é uma coisa de Deus ou não é de Deus? Não é de Deus.
É um pensamento que não é do Senhor. É contraditório às Sagradas Escrituras. Porque o próprio Senhor falou. E tantas outras coisas. O nome disso é universalismo, para quem não sabe, um termo teológico. E tem tantas outras coisas. Como se o Senhor não soubesse o que as coisas acontecem. Como se o Senhor não fosse soberano e conseguisse olhar além dos tempos. E tantas outras coisas. Então, isso se torna uma influência satânica. Eu sei que a gente é muito místico como brasileiro. E a gente, quando fala desses termos, dá até meio que um medo, né? Tipo assim, sei lá agora, será que eu vou estar com a influência? Sabe? Tipo assim, não, gente, não é isso, gente. Se a gente viver de acordo com as Escrituras, se a gente buscar o Senhor, se a gente buscar ter uma vida santa, uma vida que agrada o Senhor, a gente não precisa temer isso, gente. A gente precisa ser influenciado pelo Senhor, pelas Escrituras. E sabe de uma coisa? Uma das coisas incríveis acerca do cristianismo é que se você aplicar, eu e você, aplicarmos as verdades bíblicas do fruto do Espírito, do Sermão do Monte, esse mundo seria diferente. E é inegável. Não dá para questionar a realidade como seria, porque é na contramão de todo o sistema que a gente vive hoje. Então isso nos mostra uma realidade que não tem como a gente aceitar de forma branda. Nós devemos se impor diante das Escrituras. A gente não precisa ser chato e nem grosso, tá? Jesus nos chamou para ser sal da terra, mas assim, não sal grosso, só sal. Tá, gente? Então a gente começa a olhar para isso e faz sentido quando Pedro então é repreendido. E aí então a gente vê no versículo 34, em luz da sua missão, Jesus alerta os seus seguidores. Olha o que ele fala. Então chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós gastamos meses falando sobre isso aqui. Isso aqui é o discipulado de Jesus, gente. O discipulado é nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo e sermos instrumentos na vida uns dos outros para nos tornarmos parecidos com o nosso Mestre. Então aqui ele usa a palavra acompanhar, ou outras versões seguir. Nós lembramos que a palavra discípulo, talmidim no original, é aquelas pessoas que querem seguir o seu mestre, se tornar como ele, fazer coisas como ele e estar com ele. Então, a aplicação aqui é que é necessário que eu e você trilhemos o mesmo caminho de sofrimento e vindicação do nosso mestre. Não tem outro caminho. Tem vários outros caminhos, mas não o do Senhor. E o sofrimento está ligado ao nosso sobrenome como crentes no Senhor. Não tem como evitar, gente. Não tem. Essa é uma realidade. E aí então a gente pode nos perguntar, então, por que nós devemos tomar então a nossa cruz e seguir? Nós devemos seguir Jesus dessa forma, gente, porque é só assim que a gente encontra a vida. É só assim, gente. E pode soar estranho ou paradoxal, mas eu e você, nós nunca viveremos de verdade até que a gente possa caminhar e trilhar esse caminho de morte com o Senhor. E essa ideia é uma coisa que é óbvia para a gente. Não há ressurreição sem morte, gente. Tanto para o Senhor e tanto quanto para nós. E quando nós então trilhamos esse caminho, nós morremos para a nossa vontade, nós morremos para os nossos desejos. Isso é uma coisa boa, por mais que dói. Mas nós estamos nos tornando parecidos com o nosso Senhor. E olha que interessante, evitar esse caminho, gente, esse caminho de morte. Eu já falei, né, que o Bonhoeffer, né, falava que seria interessante ter igrejas que o slogan da igreja fala assim: venha, vamos morrer juntos. Porque essa é a realidade. Nós precisamos morrer para nós mesmos, se nós quisermos viver, né? E aí, a gente consegue entender
que se a gente evitar esse caminho de morte com Jesus, é como se a gente ganhasse o mundo inteiro e a gente perdesse tudo. Esse é o caminho. Jesus, ele é um exemplo para nós de todas as áreas da vida, mas ele teve inúmeras oportunidades de ganhar o mundo. Mas ele escolhe um caminho de obediência. E esse caminho de obediência leva ele a cumprir todo o propósito o qual ele foi chamado para viver. E é assim conosco. Gente, o comentário do Iago Martins, eu vou explicar isso aqui, tá, gente? Ele fala assim, gente, ser crente custa caro e ninguém deveria entrar nessa enganado. E eu gostaria de ler, e depois, eu vou ler rapidinho, tá, gente? Eu vou mandar esse texto aqui no aviso, que eu acho que é muito importante para nós. Ele fala assim, existe uma sabedoria maravilhosa da parte de Jesus sobre a importância de preparar-se, especificamente sobre preparar-se para as coisas do reino, para uma vida de discipulado. Essa é uma verdade a respeito de entrar na fé, mas também é uma verdade sobre as escolhas que fazemos no dia a dia relacionada à fé. Suponha que você é chamado para trabalhar numa empresa e nesse trabalho existem questões éticas complicadas. Você deve se perguntar se conseguirá ser fiel a Deus nesse emprego. No cenário político, por sua vez, é comum falar que todo político se corrompe. Então, o custo ético precisa ser calculado com humildade. Em contabilidade, onde é cultural gerar e dar um jeitinho para sonegar o máximo possível, o cristão precisa avaliar-se dar conta da honestidade. O que acontece é que, sendo cristão, você deve sempre calcular o custo da sua fé e o custo para você continuar crente. O custo para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor em tudo que você faz. Gente, esse texto sobre discipulado foi extraído do livro sobre relacionamento cristão, Fogo no Parquinho, do Iago Martins. E aí a gente pode se perguntar e falar assim, o que isso tem a ver com essa realidade? Eu quero dizer para nós que isso tem a ver com tudo. Isso tem a ver com tudo porque se o discipulado é nós parecermos com Jesus e buscarmos ser como Jesus, não tem como desvencilhar da realidade do nosso dia a dia, do trabalho, do estudo, das nossas relações, do aspecto sexual, dos relacionamentos cristãos ou não cristãos, os nossos desejos carnais, alguns talvez homoafetivos, seja como for, coisas que nós temos talvez lidar o resto das nossas vidas. Mesmo crendo que o Senhor é poderoso para nos livrar de tudo, tem coisas que só vão tomar forma quando nós entendemos isso aqui, gente. Então, ao mesmo tempo que isso aqui foi escrito para um livro de relacionamento cristão, isso aqui tem tudo a ver com tudo que nós fazemos. Foi citado aqui do trabalho, da questão da honestidade. Mas sabe a coisa incrível? É que se a gente morrer com Ele nós também viveremos. A coisa é que se nós estamos nele, o morrer para nós é lucro, o viver é Cristo. Mas nós só podemos falar isso se nós estivermos em Cristo. Porque senão o morrer não é lucro. O morrer é perda. O morrer é perdição. Versículo 31 e 32. Não é 31 e 32. Deixa eu ver onde que nós estamos. 35, é isso. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os anjos. Gente, o caminho de obediência ao Senhor nos leva a esse lugar de desfrutarmos da vida. Nós vamos ver daqui uma semana que a métrica do reino de Deus ela é o contrário. Se você quer ser grande, você tem que ser o menor. Se você quer ser algo, você tem que ser o servo de todos. E a gente lembra em Marcos 10:45 que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
O sofrimento e a morte de Jesus, eles eram obrigatórios por dois grandes fatos, e eu quero terminar diante disso. O pecado do homem e o amor de Deus. Embora a sua morte tenha sido um exemplo supremo do pecado do homem contra Deus, e precisava ser punido, também foi a expressão suprema do amor de Deus pelo homem. Então isso acontece de forma incrível. Então Jesus, de forma substitutiva, morre a nossa morte, para que a gente possa viver a sua vida. Tem um hino muito antigo que minha mãe costumava cantar, que dizia assim: eu sou a porta que ao céu conduz, disse Jesus, disse Jesus. Porta que leva a senda de luz. É só Jesus, só Jesus. Por essa porta devemos entrar e caminhar, e caminhar. Salvar-se-á quem por ela passar, nela também confiar. Não mais duvides, não deves tardar para entrar, para entrar. Breve virá essa porta julgar quem não a quis escutar. Eu sou a porta, Jesus fala assim, entrai por mim, entrai por mim. Sou também a vida que não tem fim, aos que entrarem por mim. Eu sou a porta de eterno esplendor, porta de amor, porta de amor. Entre os salvos cantando louvor por essa porta de amor. Vamos colocar de pé e vamos orar.